interessante, bem desenhado, dupla randomização, 4.000 pacientes, mesmo cenário. Pacientes com FA, anticoagulados que foram submetidos a uma intervenção percutânea. Tinham pacientes também com síndrome coronariana aguda. De uma forma bastante resumida, o que mostrou esse trabalho? Igual aos outros. Essa linha verde eram pacientes que só estavam tomando, no caso aqui, a Pixaban mais clopidogrel, tirou-se a aspirina da jogada e teve uma redução interessante de sangramento quando comparado com os pacientes que tomaram aspirina. Então esse trabalho, junto com o Redual, junto com o Pioneer, começa a dizer, olha, talvez o anticoagulante clopidogrel seja bom. Todos eles não mostraram segurança com o prasugrel ou ticagrelor quando se associava com esses DOACs, porque o número era muito reduzido desses novos antiagregantes plaquetários. E aí, eu tenho 13 minutos para terminar, estou olhando aqui o relógio, viu, Anderson? Meio neurótico, você está vendo? Em relação a uma nova meta-análise, já agora em 2019, envolvendo 10.000 pacientes, onde se coloca o Host, o Pioneer, o Redual e o Augusto, mostrou para a gente. Parece complicado, mas vejam aqui, ó, só se atendem por essas duas linhas aqui, terapia dupla e terapia tripla, essas duas linhas. Vejam, terapia dupla foi bastante interessante em relação a eventos de segurança. Vejam aqui, sangramento ó, menor, terapia dupla, quando comparada aqui, ó, a linha terapia tripla, aqui o intervalo, a linha toca, o intervalo de confiança toca a linha da nulidade, sempre terapia dupla, melhor na meta-análise já com os 4 trabalhos. Em relação à eficácia, da mesma forma não mostrou dados conclusivos nenhum, ó, em termos de todas as eficácias, mortalidade, infarto do miocárdio, morte cardiovascular, exatamente igual, não é que igual, não teve poder estatístico mesmo na meta-análise para dizer que isso é interessante. E por fim, em 2019, a questão de 30 dias atrás, mostraram um último estudo envolvendo o 4º fármaco, que é Edoxaban, também nesse cenário, só com 1.500 doentes, bastante reduzido o número. Trabalho também interessante, o mesmo cenário, comparando Edoxaban uma vez por dia ou o tratamento clássico, pacientes submetidos à intervenção percutânea, onde se introduzia de 4 horas até 5 dias após a retirada do chip. E por surpresa, ou nem é surpresa, mas tem alguns comentários que podem ser feitos, esse estudo não mostrou tanta redução de sangramento, ou não mostrou redução de sangramento, quando se comparou Edoxaban junto com clopidogrel versus o tratamento clássico. Ok? O que se foi feito então? Nova meta-análise. E a nova meta-análise agora, em 2019, colocando todos, Augustus, o Entrust, o Pioneer, o Redual, mostrou para a gente que, veja, a terapia dupla antiplaquetária é bastante interessante em relação à redução de eventos de sangramento, principalmente o Augustus. Entrust não deu quase nenhum resultado e os outros 2 foram favoráveis, mostrando que isso é uma tendência bastante interessante em relação a esse tipo de situação. Sem diferença significativa em relação a endpoints importantes, vejam que o intervalo de confiança quase toca aqui a linha da nulidade, realmente você não tem uma resposta definitiva, mas o médico, nessa situação, ele tem muito medo do sangramento, para deixar às vezes uma terapia tripla no paciente. E eu terminaria para os senhores dizendo o seguinte, que o que dizem os guidelines? Primeiro, você tem que nesses pacientes sempre pensar, pacientes com fibrilação atrial que necessitam de anticoagulantes orais numa síndrome isquêmica aguda, ponha numa balança o risco de sangramento e o risco se alto é baixo. Se o risco de sangramento for alto, pode deixar às vezes terapia tripla por pelo menos 1 mês só. Claro que depois você passa para dupla terapia e depois de 1 ano, se o paciente está estável, só o anticoagulante oral. Não há necessidade de deixar aspirina, deixe só um DOAC para ele. Se o risco de sangramento é baixo, você pode prolongar um pouquinho mais a terapia tripla,
depois terapia dupla e depois só o anticoagulante. Isso é fixo? Não, de forma nenhuma. Isso é uma sugestão. Por quê? Porque depende se o paciente botou um stent, 2, então em bifurcação. Será que esse stent foi bem aposto? Foi feito alvos? Às vezes você pode prolongar ou reduzir, mesmo o indivíduo tendo risco de sangramento. Eu não me sinto à vontade num paciente que tem 5, 6 stents, deixar sua terapia às vezes tripla por um mês, um pouquinho mais. Ele pode sangrar? Pode, mas é o real life, é pesado, risco e benefício. É isso que é a vida que nós temos que fazer. E aí, mais recentemente, isso não mudou em 2018, mostrando que nos pacientes com alto risco de sangramento, por exemplo, você pode já começar com terapia dupla. E dá uma olhada no que é, ó, anticoagulante oral com clopidogrel. Ou, como eu disse para vocês, terapia tripla um pouquinho de tempo, e depois você vai diminuindo conforme vai passando o tempo, você pode diminuir. Mas hoje, se eu pegar um paciente de alto risco, paciente idoso, insuficiência renal, várias cargas de stent, muito metal, eu às vezes dou terapia tripla. Agora, se eu coloco um paciente único, com stent na CD, isolado, então eu posso começar já com dupla terapia, para cada 3 que ele pode sangrar, cada um é um, nós temos que individualizar a terapia. E eu termino para os senhores dizendo que a escolha da terapia antitrombótica, quando o indivíduo tem um FA e fez uma angioplastia, tem vários fatores relacionados ao paciente, idade, peso, função renal, e eu acho que isso aqui é muito importante. Ele pôs quantos stents, que stent, qual é o perfil, foi em bifurcação, não foi em bifurcação, esses fatores relacionados à lesão são muito importantes, e outros para você escolher exatamente qual é a escolha e por quanto tempo você vai deixar o paciente anticoagulado. E eu terminaria, ainda faltam 7 minutos, mas eu vou terminar antes, dizendo que tem home messages para a gente nessa situação. Primeiro, terapia tripla, ela tem que ser indicada por um período variável, de acordo com o tipo do stent, encurtar quando possível. Se você quiser ainda manter com varfarina em alguns casos, porque o cara não tem condição de tomar os dois, você tem que manter o NR um pouquinho mais baixo. Escolha de stents, mesmo em pacientes anticoagulados, não fiquem, podem usar sim stents revestidos, não há necessidade mais de usar bare metal, tem que pôr stent farmacológico. Sempre prezar o risco de sangramento e o risco trombótico, a via de acesso sempre radial, otimize a liberação de stent com AIVOS, com ACT, porque influencia nos resultados e no tempo da terapia. Se você optar por terapia plaquetária única e anticoagulante, o clopidogrel tem apresentado melhor balanço de efetividade e segurança em relação ao ácido acetilsalicílico. Pode-se utilizar até a varfarina como anticoagulante, deixando realmente o RNI um pouquinho mais baixo, mas os novos anticoagulantes parecem bem razoáveis nessa associação com o clopidogrel em 2019. Com certeza, boa sorte com o seu paciente, e eu acho que talvez aquele big problem que nós tínhamos no começo, talvez virou um small problem, nós temos só algumas sugestões, e o futuro, eu diria para vocês, nesse cenário, é sempre os senhores pesarem o risco de sangramento e o risco trombótico num paciente que tem FA e precisa ficar anticoagulado, mas com certeza, cautela, bom senso, calcular score de sangramento, via radial, compartilhar o risco com a família e individualizar o tratamento é fundamental nesses pacientes para nós diminuirmos a morte e mortalidade desses pacientes. Obrigado, era isso que eu tinha que falar para os senhores. Obrigado. Muy bien, terminamos el tiempo, así que tenemos espacio para algunas preguntas del público. Perguntas fáceis, perguntas difíceis? Não, eu quero perguntas fáceis. Pois não. Ali, uma pergunta. Estudio Augustus, incluso mi brazo de doble terapia de Estudio Augustus, se usó triple terapia durante 7 días aproximadamente. Y
tiene el estudio de AF en el brazo de doble terapia. Se utilizó triple terapia en aproximadamente los primeros 14 días del evento índice. Eso hace concluir que en pacientes con alto riesgo trombótico, alto riesgo sagrado, debería incluso utilizarse la triple terapia un mínimo de una semana o un mes. Y luego pues entrar con doble terapias para hacer, digamos, valedero las conclusiones de la Constitución. Nosotros no es. Eu acho que esse comentário que você fez é muito importante. É assim, o que eu trago aqui? Todos esses trabalhos estão mostrando para a gente, claro que se você reduzir a tripla terapia, você pode sangrar menos. Porém, os pacientes que têm risco de sangramento alto, têm risco trombótico alto também. Eles têm os mesmos fatores que somam os scores e o risco fica alto. Claro que se ele tem alto risco trombótico, eu também deixaria, pelo menos até a fase de alta hospitalar, 7 dias, 10 dias, deixa ele com tripla terapia e depois você vai passar para a dupla terapia. Não existe uma regra fixa, você vai modulando de acordo com o risco e o potencial de sangramento do seu paciente. Mas eu me sinto relativamente tranquilo se o paciente é um paciente, por exemplo, idoso, com disfunção renal, que pôs um stent pequeno, talvez nesse paciente eu já possa começar com dupla terapia. Eu não preciso ficar com tripla terapia, porque tripla terapia, se ele sangrar, você vai parar com tudo e aí você perde o paciente, ele tem uma bosta. Então, é bom senso, né? Mas eu acho que é uma evolução boa. Eu acho que varfarina e aspirina, como a gente fazia no passado, não é fácil. Nós, cardiologistas, temos um medo enorme de deixar varfarina e aspirina. É difícil controlar, é difícil. Pouca gente dá isso aí, né? A gente sabe que às vezes é bom, os trabalhos antigos mostram redução de eventos, mas se eu perguntar, quem aqui, cardiologista, se sente à vontade de deixar varfarina e aspirina no paciente? Não sei, eu não me sinto muito à vontade. É difícil, é difícil. Próximo. Pergunta fácil, né? Meu xará. Me tocar. Essa é uma pergunta muito mais do ponto de vista filosófico. O senhor está me inibindo porque o senhor fala um espanhol excelente e eu não falo absolutamente nada. Não, é uma pergunta mais filosófica e você, como professor titular, pode responder. Nós, como médicos, muitas vezes fazemos julgamentos equivocados, né? E levando mesmo o bom senso. E é tudo muito difícil acompanhar a literatura, né? Eu vi você apresentando vários trabalhos. Qual seria o papel de inteligência artificial, de algoritmo, para vir jogar tudo isso que você falou, fatores associados ao paciente, fatores associados à lesão coronária, comorbidades, que droga, etc., jogar isso num algoritmo e trazer uma melhor decisão, inclusive, que é o que a gente tanto fala de individualização. Não seria inteligência artificial mais capaz do que nós, meros médicos, de atingir o que seria ideal para os pacientes? Xará, quer tocar isso? Tocar. Eu acho que esse ponto que o Carlos falou, eu acho que é muito interessante. Muito por quê? Eu acho que principalmente nesse cenário, o futuro das nossas condutas, com certeza vai ser Big Data com Deep Learning Machine, vai ser eles terem milhões de pacientes com características isoladas que o próprio computador, você apertando um botão, ele vai falar, nesse paciente deixe desse jeito, ou deixe tripla ou dupla. Não a individualização nossa. Nós precisamos caminhar para isso. Qual é o segredo? É ter banco de dados robustos, bem coletados, com inteligência artificial, para que isso tenha certeza que está acontecendo. Já está acontecendo em alguns cenários. Eu até vou dar uma dica aqui no Dante Pazzanese, nós vamos começar, eu vou até falar, no ano que vem, nós estamos criando dentro do Dante Pazzanese uma escola técnica de Big Data de Healthcare. Por quê? Porque nós temos lá 20 mil pacientes por mês que vão nos ambulatórios com todos esses cenários. Nós vamos criar um banco de dados enormes que talvez, no futuro próximo, nós teremos isso que o Carlos falou. Com certeza,
super importante. Você deu uma mensagem espetacular, acho muito importante, Big Data, inteligência artificial, não a gente ficar eu acho, eu não acho, eu não sei, deixa aí um dado robusto ensinar a gente, eu acho que é legal. Mais uma, fala mais. Só uma dúvida, e na verdade eu vou plantear como uma forma de cenário aqui, só para um pouco abrir a discussão, aproveitando também que o Dr. Pedra está aqui, que pode ajudar a gente com a decisão. Eu estou pensando num paciente que já teve alto risco de sangramento, o fato de ter alto risco de trombose é um problema na fibrilação atrial, porque já tem um alto risco de sangramento, mas que já foi tentada a anticoagulação oral e não tolerou. Um paciente que poderia ser considerado o fechamento como Watchman para esse caso. No fato que esse paciente tem uma síndrome coronariana aguda, cabe a possibilidade de uma mesma intervenção aproveitar, fazer uma punção transrectal e já ocluir esse auricuelo? Será que vale a pena fazer isso para evitar essa triple agregação? Não sei qual é a posição do senhor Sensei. Agora você que vai ter que comentar, porque eu tenho certeza que o Cacá vai falar assim, olha, não tem grandes trabalhos randomizados nessa situação. Não tem. Acontece na vida real? Sim. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dar a opinião dele, nós vamos concordar, alguns vão discordar, todo mundo tem sua razão. Não tem randomized trial nessa situação, só que ela acontece. O que você responderia para ele? Vamos fechar? Não pode coagular? Microfone para esse senhor. Micrófono, não é isso? Micrófono. Exatamente. Bueno, es una excelente cuestión. Realmente no hay datos estadísticos que pueda envasar eso. Sin embargo, ha sido mucho más común, por ejemplo, hacer procedimientos combinados, como decimos en el laboratorio de cateterismo. Un TAVI con cierre de orejuela, no sé qué, con cierre de líquido para valvar con TAVI. Entonces creo que si el riesgo de sangrado con una anticoagulación, o sea, ya hubo sangrado, los anticoagulantes nuevos son mejores, pero si hay una contraindicación, por ejemplo, o ya hubo eventos adversos, creo que sea una excelente alternativa. En manos experientes, claro, si es un centro que está acostumbrado a hacer cierre de orejuela y nosotros en antepasados lo hacemos, creo que uno saca un factor de posible complicación futura de dejar a estos pacientes con doble antiagregación, que es lo que hacemos, que tratamos de la parte coronaria y si puede hacer el cierre. Y no creo que se incrementa el riesgo, porque hoy en día hacemos la punción transeptal con ecocardiografía, que es muy seguro, y si uno tiene mucha experiencia, en Brasil tenemos 3 dispositivos, que es el ACP, un Platzer, el Watchman, y hay otro también de una empresa china que se llama Landry, que es muy bueno también, fue diseñado por Horst Sieber. Entonces, sí, podríamos considerar, pero basado en una opinión como mi tocayo dijo. Ok, o organizador do evento e o Dr. Juan estão me falando que são 19 horas e 2 minutos e temos que encerrar essa mesa porque a gente vai ter agora a abertura, é isso? Inauguração. Graças, desculpem aí a Primero, himno nacional del Ecuador.
sesión científica, como son las jornadas de encuentro bilateral Ecuador-Brasil por la sociedad, organizadas por la Sociedad de Cardiología. Es para nosotros muy crítico el saber que varias de las más importantes prioridades de este país se fusionan en un evento tan importante como el actual, ya que tenemos principios de un interés científico asociados a un aval académico de una universidad. Dos instituciones se fusionan en uno mismo para poder dar paso a este tipo de eventos. Es un orgullo para nosotros tener a los grandes maestros del Hospital Dante Passanesi que nos formaron a muchos de los cardiólogos que hoy por hoy estamos aquí ejerciendo y haciendo el día a día de nuestra cardiología en el Ecuador. Es un orgullo tenerlos acá porque sabemos de su gran nivel académico. Siempre será un honor poder tener toda esta colaboración bilateral entre Ecuador y Brasil. Voy a intentar ser corto en mis palabras, pero ahora voy a citar palabras de la que entonces era nuestra directora del Hospital Dante Passanesi, la doctora Manta, que nos daba a conocer que el aflujo de los extranjeros más grande de toda Latinoamérica en el Hospital Dante Passanesi era justamente de ecuatorianos. El doctor Moon me va a saber reconocer en eso. Nuestro país debe mucho de su avance en cardiología a esta institución como es el Hospital Dante Passanesi, cuna de formación de cardiólogos de gran nivel a nivel mundial. Nuevamente, en representación de la Universidad de las Américas, quiero sentar este precedente de inauguración, dar el aval académico de la universidad y poder dar la bienvenida a estos grandes maestros. Siéntase como en casa, porque nosotros tendremos eterna gratitud de su presencia en nuestro país. Muito obrigado, doutores, pelo fato de estar aqui. Tercero, palabras del doctor Vladimir Ullarvi, presidente del Comité Científico de las 54ª Jornadas Internacionales de Cardiología. Señor doctor Hugo Cancela, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, doctor Pichincha, profesores Dante Passanesi, bienvenidos. Señores todos, muy buenas noches. Para nosotros como Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, siempre es un placer, un honor el poder organizar estas actividades. En los últimos años hemos venido realizando actividades en conjunto con profesores internacionales y profesores nacionales, en donde el realce de la cardiología a nivel local y regional ha sido de primera magnitud. Hoy por hoy hemos trabajado en conjunto con, con el grupo del Instituto Dante Passanesi, quien ha dado una fortaleza y una gran imagen a nuestro evento. No podemos dejar de olvidar y agradecer a cada uno de los profesores nacionales que han venido a nuestra ciudad de Quito, que han venido desde Guayaquil, desde Cuenca, desde Manabí. Muchísimas gracias. A todos ustedes por la asistencia al evento, profesores nacionales que viven aquí en Quito, asistentes, especialistas de cardiología, medicina interna, médicos generales. Esperamos que toda la información, toda la entrega que se ha puesto durante todo este año en la preparación sea para utilidad exclusivamente de ustedes. Muchísimas gracias. Mais uma vez, boa noite. Nós do Dante Passanesi, nós nos sentimos assim muito orgulhosos de estar aqui e continuar com esta parceria que nós temos há vários anos com todos vocês aqui do Equador e outros da América do Sul, da América Central, e para nós realmente é um orgulho enorme que essa parceria continue. E eu fiquei bastante assim emocionado quando eu vi esse símbolo que vocês fizeram. Se vocês puserem a logomarca lá, posso pôr a logomarca lá? Dá para pôr ou não? Se não der, não faz mal, mas veja, é um coração, e no coração metade é uma bandeira brasileira, metade é a bandeira do Equador, isso dentro do coração, com o símbolo do Dante de um lado e o símbolo da Sociedade Equatoriana de Cardiologia do outro. Isso é uma coisa, são parceiros antigos, e o que a gente fica contente é que
Todos esses colegas que passaram no Dante Pazzanese aqui do Equador estão realmente ocupando posições de destaque nas diversas áreas dentro da cardiologia, nacionalmente aqui com vocês. E eu tomei a liberdade de contar, eu vou pegar minha cola aqui, contar quantos equatorianos passaram no Dante Pazzanese. Realmente, de 1959 até 2019, nós já tivemos 101 colegas equatorianos que foram treinar conosco no Dante Pazzanese, vários colegas aqui da mesa, Hugo, Diego, todos eles, quer dizer, passaram conosco. Dentre esses, 83 na área de cardiologia clínica e 18 na área de cirurgia cardiovascular, das mais variadas regiões. Clínicos, o primeiro lugar, Quito; segundo lugar, Cuenca; terceiro lugar, Guayaquil; quarto lugar, Riobamba. É Riobamba que se fala, tá certo? Quinto lugar, Ambato, é isso? Ambato. E sexto lugar, Esmeraldas, tá certo? Sim. Cirurgia cardiovascular, em número, primeiro, Quito, Guayaquil, Riobamba, Azores, é isso? Azores e Latacunga, excuse me. Então, veja, a quantidade é enorme. Nós, meu nome, Carlos Pedra, Rui Ramos, Auristela, Dr. Edileide e Tiago Serra, nós estamos realmente muito felizes de estar aqui, contribuindo de alguma forma para nós aprendermos juntos essa cardiologia que vocês é de altíssimo nível e com certeza isso vai continuar. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. A continuación, el doctor Juan Carlos Negro, organizador de la caminata Héroe del Corazón. Me permite hacer un poco de propaganda o hacer una noche parroquial de lo que son nuestros eventos. Recuerden que este congreso lo estamos realizando por el Día Mundial del Corazón. El Día Mundial del Corazón es el 29 de septiembre. Es una iniciativa de la World Heart Federation y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología se ha unido a esta iniciativa y realiza varias actividades, tanto en lo científico, que es lo que estamos haciendo ahora, como también actividades a nivel de la comunidad. En las actividades a nivel de la comunidad tenemos una caminata o carrera que es de 5K el día domingo. Inicia en el Parque de Ejido a las 8 de la mañana, tiene que estar antes, a las 8 de la mañana de la tarde, y termina en la Plaza de Toros. Les sugiero por favor que estén presentes y sobre todo que incentiven a sus familiares, a sus conocidos, a sus pacientes para que se unan a esto. Es valioso lo que nosotros estamos aprendiendo acá a nivel científico, pero recuerden que la oportunidad que nosotros tenemos tal vez para prescribir o indicar un mitraclip, una válvula percutánea, va a ser muy pobre, pero lo que podemos hacer nosotros a nivel de prevención cardiovascular es inmenso. Seamos un héroe de corazón, es el lema de esta campaña. ¿Y qué es ser un héroe de corazón? Primero cambiar nuestros hábitos y luego preocuparnos por el corazón de nuestros seres queridos, motivarlos a que tengan hábitos saludables y sobre todo procurar hacer medicina preventiva. Ese es el paradigma que nosotros tenemos que cambiar. Les agradezco y espero que estén presentes el día de hoy. Gracias. Como última participación, invitamos al doctor Hugo Casera, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, quien declarará inaugurado esta zona. Señor doctor Diego Egas, delegado de la Universidad de las Américas, doctor Carlos Ung, en representación de nuestro querido Instituto Dante Pazzanese, doctor Vladimir Yami, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y presidente de la Comisión Científica de este Congreso, compañeros, colegas todos. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, núcleo de Pichincha, se complace en saludarles y darles la bienvenida a nuestras 54 jornadas internacionales de cardiología, el tercer simposio de cardiología Ecuador-Brasil y el octavo simposio de fibrilación auricular. Para nosotros este acontecimiento constituye el evento anual de mayor
relevancia, donde se da cita a un número importante de cardiólogos nacionales y extranjeros, médicos residentes, médicos de diferentes especialidades de atención primaria, estudiantes, enfermeras, con el objeto de impartir conocimientos, experiencias y avances en los diferentes ámbitos de la cardiología. Coincidiendo con el Día Mundial del Corazón, el lema de nuestras jornadas es la prevención cardiovascular en todos los ámbitos, por lo que hemos elaborado un programa académico de alto nivel en el que incluye las principales actualidades e innovaciones tecnológicas desarrolladas en el ámbito de la cardiología clínica y sus diferentes subespecialidades como la cardiología intervencionista, imagen cardiovascular no invasiva y cirugía cardiovascular. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación de nuestro querido Instituto Dante Passanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil, una institución de gran trascendencia académica a nivel internacional, de la cual nos sentimos muy orgullosos de habernos formado muchos ecuatorianos y muchos latinoamericanos en esta querida institución. Un agradecimiento fraterno, por tanto, al doctor Fausto Pérez, quien es el director médico del instituto, quien nos ha dado todas las facilidades para la realización y presencia de todos ustedes, y al doctor Moon, director de enseñanza, uno de los promotores, y por haber hecho realidad nuestro deseo. También debo mencionar un agradecimiento a la presencia del doctor Fernando Huiz, quien es al momento el presidente actual de la Sociedad Interamericana de Cardiología, CIA, y su aporte académico hará más grande nuestro evento. Nuestro programa académico cuenta con diversas actividades que permiten el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesores y asistentes, los cuales incluyen conferencias magistrales, simposios, foros y talleres. Finalmente quiero agradecer al comité organizador y sus miembros, al comité científico presidido por el doctor Vladimir Ullauri, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pichincha, Ecuatoriana de Cardiología número de Pichincha, a nuestro personal administrativo por su dedicada e incansable acción, y a la Universidad de las Américas, que son parte de esta organización. Una mención especial a la industria farmacéutica, sin las cuales esta organización no puede ser posible. Para la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología número de Pichincha es muy importante contar con su participación y su asistencia a todas las actividades académicas y sociales, con el propósito de integrar a nuestros socios, participantes y demás acompañantes, permitiéndonos unir lazos de amistad que perdurarán por siempre y harán de estas jornadas una experiencia inolvidable. La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología número de Pichincha les da la más cordial bienvenida, y así queda inaugurada estas jornadas. Muchas gracias.